E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta séries aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos, bebês. Vocês pediram bastante para que eu trouxesse o mistério das mortes de Burari para o quarta séries. Então eu assisti, eu fiquei em dúvida se eu traria ou não. Vou falar sobre essa série documental, mas tem apontamentos que precisam ser feitos. Eu acho que virou mais uma questão cultural do que de fato o foco em si, que seria então o que aconteceu com 3 gerações de uma mesma família em um único dia, né? É no mínimo suspeito, é no mínimo estranho. É uma série que mexe até um pouco aí, vamos colocar, com o sobrenatural, né? Quem assistiu a série vai entender. E quem não assistiu também vai entender, porque eu vou contar aqui pra vocês. Não vou me ater aos nomes dos repórteres que fizeram as coberturas e também o nome das pessoas, idades, essas coisas. Eu vou falando de acordo com a necessidade, mas vou mostrar a foto de todos eles pra vocês, porque eu acho que assim fica mais fácil. Desde já, peço o like de vocês logo agora no começo do vídeo. O like de vocês é muito importante, tá? Não posso deixar de mencionar isso. E principalmente agora no começo do vídeo, que ajuda a distribuir pra mais pessoas. E se você caiu aqui de paraquedas, ou sempre assiste o canal, esquece de verificar se é inscrito, verifique se você é inscrito, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais, no @JoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico também vocês quando sai vídeo novo e assim vocês não perdem nada, tá bom? Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já vai pular lá pra Nova Delhi no dia 1º de julho de 2018, tá bom? Então, Penny Jack, vinheta. Bom, Burari, ele fica em Sanagar, fica em Nova Delhi. É de fato dito, né, a data que é encontrado ali. Então, as pessoas, as 11 pessoas ali de uma mesma família. Então, não é uma coisa que se repete sempre ou que se volta a uma cronologia, não. Eles apresentam pra gente o caso e ali eles vão mostrando algumas coisas pra gente tentar entender se aquilo foi de fato pessoas que tiraram suas vidas ou alguém tirou a vida dessas pessoas. Vai entrando muita loucura no meio e acaba virando até mesmo um manifesto de saúde mental. Então achei bem interessante trazer também justamente por isso, porque culturalmente na Índia, no Japão, em diversos outros países, as pessoas têm um preconceito enorme em ir a um psiquiatra. E a gente sabe a importância que tem os médicos, a importância que tem a saúde mental. Eu acho que essa sim é uma questão interessante de se discutir aqui, porque nós vamos, independente do que se acha que aconteceu com as pessoas, nós vamos encontrar uma pessoa completamente ali doente, precisando de ajuda, uma pessoa que já tinha passado de todos os limites para buscar ajuda e fez disso quase que uma loucura coletiva, uma psicose coletiva ali com a família dele, tá? Então a gente vai chegar no dia 1º de julho de 2018 em Nova Delhi. Então essa família, né, morava, eles chamam de família estendida. Vamos tentar entender, tá? Na Índia, quando você casa, você vai morando, né, na casa do seu marido. Então ali tinham os mais velhos, que era o Bhopal Singh e a sua esposa. E aí depois o Bhopal Singh tinha 3 filhos, esses 3 filhos se casam, então esses 3 filhos se casam, mora todo mundo na mesma casa. Esses filhos têm netos, né, e todos moram na mesma casa. E também é legal deixar bem ressaltado que é o seguinte: o Bhopal Singh, ele vai ser uma pessoa importante e também o Lalit, mas é importante ressaltar que por mais que seja um país onde a gente vai ver algumas coisas que são culturais e que são aos nossos olhos um pouco estranhas, a questão da educação dessas pessoas, até pra gente conseguir compreender melhor a indignação de muita gente, é porque todo mundo ali era estudado. Então as pessoas dessa família, para vocês terem uma ideia, a Tina, a esposa do Lalit, né, que era um dos filhos do Bhopal Singh, ela era doutora em ciências sociais, então eram pessoas muito estudadas. As meninas também, as filhas, inclusive uma delas, né, queria se casar, ela também tinha um doutorado em comércio e ela estava trabalhando numa multinacional. Então era uma família bem instruída, bem funcional. Eu não sei a respeito das outras esposas dos filhos, né, do Bhopal Singh, que eram os irmãos mais velhos do Lalit, porque o Lalit era então um dos 3 irmãos mais velhos filhos do Bhopal. Tá vendo quando começa a falar os nomes fica bem complicado? Então Bhopal Singh teve 3 filhos, um deles era Lalit era o mais novo, né? Então, quando morre ali o mais velho, que é quem gerencia tudo, que é quem, né, diz sim ou não, para vocês terem uma ideia, uma mulher só pode sair de casa
se o seu sogro ou o homem responsável ali pela família, que seria o mais velho da família, disser para ela que ela pode ou não. Então são coisas que ficam difíceis assim da gente entender se não for explicado por causa da cultura. Então, uma vez explicando isso, acho que talvez fique um pouquinho mais fácil de vocês entenderem também. O papel da mulher é um pouquinho diferente aí, né, dentro dessa cultura. Não chega a ser, acho que, o lugar mais extremo, mas é um lugar onde a mulher tem um papel ali um pouquinho secundário, ou bem secundário. Mas vamos lá, então nesse dia o que acontece? Eles tinham comércios, tá? Eles tinham uma loja, que era uma loja de compensados, e também tinham um mercadinho e como se fosse uma padaria, acredito eu, porque vendia leite e tal. Então no dia 1º de julho de 2018, o comércio não abriu. E eles eram pessoas muito assim, legais, né, com os vizinhos. Todos tinham basicamente se mudado em 1997 para aquele lugar, construído suas casas juntos. Então as esposas se conheciam, os filhos brincavam juntos, né, com os vizinhos, os filhos da família, né, do Lalit brincava com os filhos dos vizinhos, e tinha os amigos do Lalit da época da faculdade que também acabava se juntando todo mundo. Então as famílias eram muito unidas. Acontece que nesse dia que o comércio não vai abrir, a vizinha vai olhar, vai ligar para o marido dela que estava rezando lá e vai falar o seguinte: olha, a loja, né, do Lalit não abriu, isso é muito estranho, porque os fregueses eles já estão esperando na porta para comprar leite e a gente não tá conseguindo saber o que aconteceu. O marido dela sai do local, vai até a casa dele, percebe que não tem movimentação na casa, da casa deles dava para ver a casa do Lalit, junto com as 11 pessoas que moravam na casa, e o que vai acontecer é que ele vai pegar e vai entrar no local. Quando ele entra no local, ele percebe que existem 9 pessoas no teto, penduradas no teto pelo sari. Sari é como se fosse assim um lenço, né, que as mulheres usam assim para cobrir normalmente o cabelo. Eles estavam presos em sares e também algumas coisas, né, pela parte do pescoço. Os pés não estavam tão distantes do chão, isso é uma coisa que chama bastante atenção. Eles estariam vendados e também, né, todos esses sares aqui no pescoço, vendados, mãos amarradas para trás. Então a esposa do Bhopal Singh era a avó, né, das crianças e acabou sendo a pessoa mais velha da casa. Então o que vai acontecer? Eles encontram ela na cama. Ela não estava com as outras pessoas, ela estava na cama, mas também com mãos amarradas. Tinha um sari num armário também amarrado, mas por algum motivo ela também tinha aqui como se alguém tivesse apertado com um cinto, mas muito estranho, porque era só a metade do pescoço, então não dava para saber. O que se sabe é que ela era acamada, então ela não levantava, ela não podia levantar, eram as noras, né, que cuidavam dela. E o que vai acontecer é o seguinte: de frente para todos eles tinha uma outra mulher caída, eles não conseguiram saber como isso pode ter acontecido. E tinha também ali um quadradinho ali de madeira, como se fosse uma mini pira, que tinha algumas coisas ali queimadas. Bom, não teve outra coisa a ser feita a não ser chamar a polícia. E aí eles chamam a polícia e quem vai atender o chamado era um homem que inclusive já tinha morado naquele bairro, né, no bairro de Burari. Então ele vai até o local e fica chocado, porque ele disse que em toda a vida dele ele nunca tinha visto um caso como aquele, onde 3 gerações de família, né, acabam então assim, né, no mesmo dia, no mesmo horário, todos perdendo sua vida. Então eles começam a tirar, né, retiram ali os corpos e começam a tentar investigar. Para poder retirar esses corpos, vocês imaginem, gente, os bairros eles têm ruas muito estreitas, então eles precisavam colocar esses corpos, né, dentro de ambulâncias. Eles destacam ali, pede para que as ambulâncias venham retirar então as pessoas que estavam ali. Bom, o tempo todo, né, ele começa a olhar aquilo e ele tem certeza que aquilo foi uma loucura coletiva que aconteceu ali, né, e que não tinha sido nenhum tipo de homicídio e tudo mais. Então ele vai tirando. Só que mesmo assim, né, vamos lá, vamos garantir, eles acabam tirando os sares. Eles percebem também algumas coisas, que as mãos das pessoas estavam amarradas com fios de telefone. Eles começam a perceber que, no caso, por exemplo, ali as bocas estavam, né, ali fechadas com pano, amarradas ali. Então obviamente alguém precisou fazer isso, não tinha como cada um fazer consigo mesmo, então provavelmente uma pessoa ou 2 ou mais teria ajudado ali a fazer aquelas pessoas ficarem naquela situação amarradas. E ninguém ali tinha marcas de nada, tá? Não houve agressão, não houve nada, foi só isso e tudo isso ao mesmo tempo.
Então, mesmo sendo estranho, a polícia ela vai colocar como se todos tivessem tirado suas vidas. Isso não era uma coisa que iria agradar toda a família. As pessoas começaram a dizer que a polícia estava com preguiça e por isso tinham feito isso, queriam que investigasse. De fato, tinham alguns elementos, mas que não eram elementos suficientes para a polícia indiana abrir ali uma investigação por homicídio. Acontece, antes mesmo dos corpos serem retirados, a imprensa indiana ela tem acesso ao vídeo, alguém ali acabou entrando, um vizinho ou alguém acabou entrando na casa e feito um vídeo com aquela cena, né, bizarra, das pessoas naquela situação, sem as suas vidas, e aquilo começou a circular na rede. O vídeo em si, ele foi só para os jornalistas, porém, eles começam a noticiar todo tipo de coisa. Então, as notícias de a família que foi encontrada, né, sem vida, 3 gerações de família, e todo mundo começa a colocar como se eles tivessem algum problema ou que eles estavam praticando algum ritual. Eram muitas besteiras mesmo que eles estavam colocando, que depois até nem vai se provar tanta besteira, mas tudo bem. E isso faz com que a família comece a ficar muito brava, porque pensa bem, cada mulher que tinha ali, por exemplo, tinha uma família. Quando uma mulher na Índia ela se casa, ela vai viver a vida que é a vida do marido, a família do marido, mas isso não faz com que elas não tenham família. É que as famílias ali das esposas, elas normalmente não vivem ali tão juntas. Então essas pessoas começam a ouvir, começam a ficar muito aborrecidas. E é aí que o documentário vai fazer um giro por todas as famílias. E todo mundo tem a mesma opinião, vizinhos, familiares, eles eram a família perfeita. E aí eles começam a saber um pouco mais sobre a história, começam a saber um pouco mais sobre tudo, e é nesse momento, quando eles estão ali olhando, né, tudo, fazendo as autópsias, que o Lalit e a Tina, que era marido e mulher, eles não estavam amarrados como os demais. Eles estavam amarrados de uma forma diferente, quase como se um tivesse amarrado o outro, e aquilo era no mínimo estranho. Tinha também um copo d'água, que eles, né, não falam, mas depois é falado em um diário. Tinha um copo d'água, eles não mostram isso. O problema da série é o seguinte, não dá pra saber se fizeram um exame toxicológico, se essas pessoas elas estavam sob efeito de alguma substância. Eles encontraram também os ouvidos, tá? Os ouvidos também estavam tapados. Então, olhos, boca, ouvido, quase como se fosse uma privação sensorial de qualquer coisa, né? Audição, visão e, né, fala. Só que o que vai acontecer? Não tem nada disso. Então, não existiu esse tipo de investigação, só ali uma legista olhando tudo, né, vendo o que os corpos diriam para ela, e ela não tinha muita coisa a dizer, mas ela achava sim que aquilo não tinha sido nada relacionado à magia ou alguma coisa desse tipo. Acontece que essa história de magia tomou as pessoas e começaram a acusar inclusive uma moça que teria sido a filha de um homem, de um pedreiro, que fez um pedaço ali de parede que teriam 9 canos. E acusaram essa mulher de ser uma guru, de ser uma feiticeira, só porque ela usava muitas vezes sari vermelho. Então a gente tem que, né, deixar essas coisas passar e fingir que, bom, tem algum sentido. Mas não tinha, essa mulher acabou caindo na mídia, o rosto dela acabou aparecendo, ela teve problemas ali com o bairro, mas afinal de contas não tinha sido ela não tinha feito nada. E aí eles conversam, tá, com o cara que fez aquela parede. E o que foi estranho pra eles é que eles começaram a ver coisa onde não tinha também. O pedreiro disse que no caso o Lalit, quando mandou fazer aquela parede, ele mandou colocar os canos para servir de ventilação e iluminação, porque ele não queria uma janela que desse para outra casa, para casa vizinha. Então manda colocar aqueles canos. Tinha exatamente a quantidade de canos, né? 4 canos assim, de forma correta, colocados com a boca certa. E a quantidade de mulheres, que seriam então 5, estava virado. Os canos estavam virados. E era exatamente essa disposição que eles estavam pendurados. As mulheres nesses canos virados e os homens nos canos retos. Só que essa não era a opinião, por exemplo, de quem fez a parede, que era o pedreiro. Ele disse o seguinte, olha, na hora fomos nós mesmos que pegamos aí vários canos, alguns estavam virados, outros não, e ali a gente colocou como o Lalit havia pedido. E os canos que estão virados é culpa nossa mesmo que fez, não fizemos da forma correta, assumimos o erro e às vezes funcionários podem ser desleixados. Foi isso que ele disse, então ele disse que aquilo não foi uma orientação, era apenas uma coincidência. E assim também foi o que a legista ali calculou e as pessoas que estavam investigando também, porque as pessoas começaram a enxergar o número 11 em todos os lugares.
Porque eles começaram a ver o seguinte: 11 pessoas, 11 canos, e aí começaram a colocar o número 11 em tudo. Estavam procurando uma mística ali, ou tentando entender o que aconteceu, e acabaram fazendo uma grande bagunça. Acontece que com essa pressão da investigação, né, querendo saber, não, isso foi um homicídio, alguém pode ter feito isso e tal, pá, família pega e faz o seguinte: quero que investigue como se fosse um homicídio. Provavelmente eles já teriam perdido suas vidas quando foram colocados ali. Tem várias possibilidades e começam a levantar várias. Eles não queriam assumir que aquelas pessoas teriam participado de um ato assim tão estranho. Então o que acontece? A polícia começa a investigar de fato. Só que a primeira coisa que a polícia vai fazer é o seguinte: eles vão lá na casa e vão recolher um monte de coisa. Vão recolher tudo que eles forem achando, roupas, vão recolher algumas outras coisas, vão recolher aquela mini pira que tinha ali, que eles tinham queimado alguma coisa, ninguém soube, também não foi mencionado o que foi queimado ali, acho que nem fizeram nenhum tipo de exame. Eles encontram um diário. Só que o diário era de 2007, o ano que o então chefe da família Bhopal Singh havia morrido. Então, o diário que eles encontraram começava em setembro de 2007. Só que eles encontraram pela casa mais diários. Ao total eram 11 diários, um para cada ano que o Lalit ficou como chefe da família. Quando a polícia começa a ler aqueles diários, tudo fica tenebroso. Gente, agora é uma coisa assim que dá mesmo medo, mas dá medo porque eu acho que é sobrenatural? Não, eu não acho que é sobrenatural. É que o grau de psicose desse cara, né, do Lalit, já estava tão além, e é assim inconcebível uma família inteira participar de uma coisa dessas e ninguém contar para um vizinho, para um amigo, seja lá para quem for. Isso era muito esquisito. Em 2007 começa então ali no diário algumas coisas. Na verdade, isso não era bem um diário relatando o que se passou no dia. Era quase como se fosse um caderno de deveres, tá? E afazeres. Então, por exemplo, ele pegava uma cunhada e colocava na cozinha porque sabia que aquela cunhada não gostava de cozinhar, como se estivesse penalizando ela. Ali também dizia que Lalit e Tina seriam os chefes da casa. E isso era bem problemático, porque na escala de hierarquia que existe dentro de uma família indiana, a Tina, junto com as outras cunhadas dela, ela seria uma subordinada das outras cunhadas, porque as outras cunhadas eram mais velhas, e todas subordinadas da Narayana, que era a mulher mais velha da casa. Isso fez com que a polícia e também amigos ali achassem que a Tina compactuava com o que estava acontecendo ali, né? E o que estava acontecendo ali? Primeiro a gente vai ter que voltar um pouco no tempo, porque isso vai começar, essa loucura toda vai começar em 1988. Em 1988, o Lalit vai sofrer um acidente. Ele não estava envolvido na família, ele não tinha casado com a Tina, não tinha nada disso. Ele vai sofrer um acidente. Nesse acidente, ele vai ter traumatismo craniano. Ele fica internado por alguns dias, só que depois acaba bem. E aí ele vai trabalhar numa loja de compensados uns anos depois. Ele já estava casado, já tinha filhos e tal. Ele trabalhava nessa loja de compensados. Quando chega no dia do pagamento, o patrão não dá a soma devida para ele e ele vai reclamar do salário com o patrão. O patrão manda as pessoas que estão ali dar uma surra nele, deixam ele bem machucado e depois colocam ele num lugar e colocam fogo. Tenso, né? Só que uma das madeiras que, enfim, na hora da bagunça toda que estavam ali fazendo com ele, caiu uma madeira em cima dele, ele não conseguia se soltar, mas ele tinha como tirar um telefone. Então ele tira um telefone, liga para os irmãos, né, para um dos irmãos e diz: olha, me prenderam aqui, tem fogo, tem fumaça, eu tô preso, não consigo sair, eu preciso de ajuda. Quando eles invadem ali o local, ele está desmaiado, eles encontram ele desmaiado, olham toda a situação foi colocada para a polícia depois, futuramente, como tentativa de homicídio. Só que o que o médico diz é o seguinte: ele tinha inalado muita fumaça, a fumaça teria entrado para os pulmões e talvez ali prejudicado cordas vocais ou alguma coisa assim. De fato, ele inalou a fumaça. De fato, a fumaça pode ter chegado aos pulmões dele, mas medicamente, de forma médica, tá? A médica que fala posteriormente, quase no último episódio ali, ela diz o seguinte: ele poderia ter problemas pulmonares, ele poderia ter várias coisas, mas nada ali remetia à perda da fala. Então ninguém de fato
poderia entender o que aconteceria depois, porque depois de inalar essa fumaça, o Lalit parou de falar. Então depois desse acidente ele não falou mais, a família quase caiu em desgraça, ele era o único que estava trabalhando na época, todo mundo ali muito jovem, 11 anos antes, até as moças eram pequenas, e a mulher dele estava grávida, então ela tem o neném, ele ainda tá sem falar, sem trabalhar, e logo posterior a isso, o que vai acontecer é que o chefe da casa, o Bhopal Singh, vai acabar morrendo. Então, quando o Bhopal Singh morre, aquilo foi um choque muito grande para ele perder o pai, que eles deveriam então fazer ali uma prece, eu acho que é uma prece quase como um cântico que chama Hanuman Chalisa, todos os dias. Isso teria sido ordens em sonho de Bhopal Singh, o pai dele que havia morrido. E que com isso, se eles fizessem isso juntos, ele voltaria a falar. Eles começaram a fazer isso, parece que eles faziam 3 vezes ao dia. E um ano depois, todos estavam ali, né, recitando, acredito, ou cantando ali esse Hanuman Chalisa. E há um momento em que todos param. E quando todos param, ele continua. E daquele dia em diante ele passa a falar novamente. A família vai achar aquilo um milagre e vai começar a falar para todas as pessoas que o Lalit havia voltado a falar pelas dádivas do Bhopal Singh, que era um homem que estava morto. E isso é uma coisa que deixou as pessoas um pouquinho intrigadas. Mas quando ele volta a falar, tudo parece que se resolveu. A família continua vivendo a sua vida muito bem. O Lalit tocou a família de uma forma boa. Depois disso, a família começou a prosperar, todo mundo começou a prosperar junto, porém, foi o Lalit que tomou o posto ali, então, de chefe da família. Então, explicando isso, a gente vai chegar lá nos diários. E os diários podem sim ter algumas coisas que expliquem o que pode ter acontecido, mas na verdade vai ser uma médica quem de repente vai responder a pergunta. Mas vamos aos diários. 11 diários, um para cada ano. Então nesses diários tinha assim: fulano de tal está há muito tempo no celular, isso precisa ser corrigido. As crianças saem para brincar. Quando perguntados a eles se eles fizeram alguma coisa de errado, eles mentem, mas eles não sabem que a energia da sua mentira continua com eles. O que estava pegando é que o Bhopal Singh, que era o homem, né, o senhor, é quem estava dando aquelas ordens, um fantasma, um espírito, alguma coisa. O Bhopal Singh estaria usando o corpo de Lalit, do filho, para falar com a família, dar ordens, dar instruções para a família, porque afinal de contas ele precisava de um corpo vivo, afinal ele estava morto. Foi isso que o Lalit falou para a família, tá? Que o pai estava usando o corpo dele e que inclusive era para todos se comportarem como o Lalit e a Tina. Então eles eram ali um modelo. A Tina ascende como a principal mulher da casa. Lalit, ele passa a ser ali o pai, então ele começa a dar todas as instruções, ordens, e todos tinham que seguir. E essas ordens, segundo o Lalit, dizia para a família, vinha do Bhopal Singh, do pai dele. Isso foi sabido pelas outras pessoas? De jeito nenhum. Ninguém tinha a menor ideia que isso acontecia na casa, que eles chamam sempre, mesmo que o homem já tinha morrido, da casa do Bhopal Singh. O que vai acontecer é o seguinte: isso vai começar como algumas instruções. Então, ali está escrito que se eles seguirem as instruções de Bhopal Singh, através de Lalit, todos iriam prosperar. Então, eles começam uma vez, ele orientava onde investir o dinheiro, como investir o dinheiro, e acontece que as coisas começaram a dar certo. A família começou a prosperar com as orientações de Bhopal Singh, né? Espírito Bhopal Singh. Inclusive, Bhopal Singh dizia: não precisa vocês ficarem preocupados, porque eu estou aqui toda quinta, toda terça, toda quinta, sábado, domingo, tipo, tinha dia, tá? Para Bhopal Singh aparecer no corpo de Lalit. Dizia o seguinte: não se preocupem com a saúde do Lalit. Lalit só precisa dormir depois que eu venho e tomo o corpo dele. A coisa era bizarra demais. Foram 11 anos de ordens. Então eles tinham que agir daquela forma. As meninas tinham um comportamento de acordo com o que estava escrito ali. Tinham instruções diárias para todas as pessoas da família, tá bom? Então era uma coisa bem maluca. O caderno, o tal diário, não era bem diário, era um caderno de instrução, gente. Isso é a coisa mais louca que eu já vi na vida. O que vai acontecer é que quando eles chegam no último diário,
as últimas páginas, falava de um ritual chamado Bapoja. Seria o mesmo que pé de figueira. Eles teriam que fazer esse ritual imitando ali um pé de figueira. Mas antes disso, tinha um evento que os médicos acreditam que foi de fato o gatilho que fez com que a psicose do Lalit fosse ao extremo. Uma das meninas iria se casar, Priyana. Então já tinha tido festa de noivado e isso deixava as pessoas ainda mais confusas porque 14 dias antes, todos estavam na festa de noivado da Priyana. Então, como pode? O cara simplesmente estava maluco, o cara não queria que a menina se casasse, o que estava rolando? Porque até então, 14 dias antes, estava todo mundo festejando. Existe uma cultura de silêncio sobre essa questão do Bhopal Singh, usar o corpo, então, do Lalit. E essa cultura de silêncio poderia acabar com o casamento da Priyana. Porque, lembra, a mulher vai viver na vida, praticamente a vida do homem. Ela vai para a família do homem, ela faz de tudo. Só que ele não pensou nisso antes de acertar o casamento. Foi um casamento arranjado, só que eu acho que ele não tinha pensado nisso. Ele perderia uma pessoa da família que poderia contar o que acontecia, coisa que ele conseguiu fazer todo mundo ficar quieto por 11 anos. E era isso que deixava as pessoas perplexas. As pessoas eram muito unidas ali, eles tinham muitos amigos e ninguém nunca soube que o Lalit fazia isso com a família. Quando acontece esse casamento, né, vai acontecer esse casamento, talvez ele tenha ficado preocupado e outras pessoas acabassem sabendo desse segredo de comunicação, vamos colocar dessa forma, que ele tinha com o pai dele, o Bhopal Singh. As pessoas ao redor, os vizinhos e tal, disseram que um pouco antes, né, do noivado da Priyana, mesmo que ele tenha contratado até coreógrafo para as meninas dançarem e tal, ele gastou muita grana mesmo. Ele estava estranho, ele não queria falar com as pessoas, ele estava irritado, os vizinhos iam falar com ele, não queria falar muita coisa, a família não dizia o que ele tinha. Então talvez a família soubesse sim o que estava acontecendo. Talvez ele tivesse dito, bom, meu medo é, né? Mas como a família não se comunicava sobre esse assunto, ninguém nunca soube. E, de fato, ninguém nunca nem vai ficar sabendo. No casamento de Priyana daria tudo certo. Durante, né, esse período ficou tudo bem. Só que aí, no diário, no final, estava escrito ali sobre esse ritual que começaria 7 dias antes, né? E seria feito, então, na madrugada do dia 30 de junho para o dia 1º de julho. Por isso que, então, eles ficariam ali, né? Seriam encontrados no dia 1º. Mas isso teria começado 7 dias antes. A polícia puxa nas câmeras de segurança e começa a ver movimentação da família. Não podia ser um homicídio porque ninguém estranho entrou na casa. Tinha uma câmera de segurança na parte externa ali da casa que dava para a entrada da casa e as únicas pessoas que entravam e saíam pelos 7 dias foi de fato a própria família, então não tinha como ter sido uma outra pessoa a fazer isso. Então, seja lá o que tenha acontecido, aconteceu entre os 11. E agora vamos lá. Segundo as orientações do diário, o que era para ser feito? Era para eles esperarem a 1 da manhã, colocarem um copo de água perto deles e todos ali ficarem vendados, porque era para eles imitarem, assim como a figueira tem assim umas coisinhas, né? Uns galinhos, os galhos são pendurados assim para baixo. Era para todos ficarem naquela posição, por isso eles estavam ali amarrados, como se de fato, né, fossem ali imitando a figueira. E o que acontece? Eles seriam privados, vocês vão ter privação, essas eram as orientações, vocês terão privação sensorial. Então, vocês terão privação de visão, audição, fala e também de pegarem alguma coisa, vocês serão amarrados. Era para todos se concentrarem no infinito, entoar algum tipo de cântico, e se imaginarem fazendo parte, então, dessa árvore. Então, era para eles terem essa imagem, né? Ele disse também que deixaria o Lalit responsável por tudo que estava acontecendo ali e que era para uma pessoa ficar responsável em amarrar as mãos de todos os outros. Então, se sabe que uma pessoa, pelo menos, fez isso, né? Então, não é dito qual pessoa, mas a gente já sabe que tinha uma pessoa que fez isso sim. O que aconteceu foi o seguinte, parece que durante esse período teve algum problema com os menores da casa. Por quê? Eles teriam colocado coisas que iriam até as gargantas, então parece que teve alguma dificuldade ali na hora de amarrar, né, os pequenos. Eram 2 que eram menorzinhos ali, então eles acabaram ali tendo algum tipo de dificuldade. Só que também eu achei estranho, porque estava dizendo para entoar algum cântico, era para eles continuarem cantando. E é muito louco, porque fala assim, talvez durante esse período vocês possam ouvir explosões ou a terra possa tremer, mas não parem, tá? Continuem se
concentrando no infinito, porque essas são as minhas ordens. E era para eles ficarem dessa forma até a água mudar de cor. Presta atenção, a água mudasse de cor, porque era para ter um copo d'água no local. A água mudasse de cor. Quando a água mudasse de cor, era o Bhopal Singh que estaria chegando e tiraria todos ali daquela situação a tempo. Então, não era para ninguém perder a sua vida naquele dia. Teria sido uma coisa, uma loucura, mas pelo que estava escrito no diário, não. Então, eles vão percebendo que, inclusive, esse ritual estava lá escrito, se desse errado, se chegasse alguém na casa, era para eles interromperem e tentar no outro dia. Não era para eles deixarem de fazer. Aquela era uma prova e que Deus olharia aquilo e depois daquilo eles teriam poderes. Seria mais ou menos isso. Eles poderiam qualquer coisa. Meu, era um bagulho muito louco. Eu sei o seguinte. Eles teriam que observar um copo d'água, certo? Porque se o tal do Bhopal Singh só viria quando a água mudasse de cor, a água do copo, alguém teria que estar enxergando essa água. Só que as pessoas estavam vendadas. Então, quem enxergaria essa água? Isso para mim ficou um pouco confuso aí dentro desse ritual maluco deles aí. E aí eles começam a perceber que tudo que estava escrito ali foi feito. Inclusive, eles começam a ver, né, a mulher, a Tina, as outras pessoas também da família comprando bancos, comprando sari. O menino menor da casa buscando fios na loja de compensado da família, que eram fios de telefone. Então tudo de fato já estava sendo ali orquestrado. Inclusive o filho da vizinha chamou o menino para brincar aquele dia e ele disse: essa noite eu não posso. Essa noite eu não posso. Obviamente, porque lá no diário estava escrito que tudo começaria às 1 da manhã. E estava escrito também as orientações, então, né, para a senhora que era a mais velha. Como ela tinha 80 anos de idade, era acamada, estava escrito que ela não tinha como fazer esse ritual em pé, porque ela não podia ficar de pé, ela tinha muito peso, então não daria para sustentá-la no sari. Então eles acabariam fazendo com ela na cama mesmo, por isso que ela foi encontrada virada na cama. Seja lá como tenha acontecido, ela acabou perdendo a vida dela ali, talvez antes de todo mundo ou depois de todo mundo. Tá vendo? Eram muitas lacunas, porque assim, tudo bem, foi feito com ela na cama, mas ela não conseguiria fazer sozinha, alguém teria feito. E mesmo se a gente pensar, não eram para as pessoas morrerem, era para alguém salvar todo mundo, era ainda mais estranho, porque como é que eles teriam certeza que ela morreu? Por isso que eu falo, a única coisa que poderia ter dado, talvez, aí esse ato em todo mundo ao mesmo tempo ali, teria sido se eles tivessem bebido alguma substância, né? Algum tipo de líquido, algum tipo de veneno, porque, sinceramente, fica muito estranho, principalmente pela senhora que estava na cama. Ela estava virada de lado, ela tinha uma marca aqui, como se tivesse sido... Eu não sei, talvez tivessem sacrificado ela, eu não tenho a menor ideia. Eu sei que aquilo não correspondia com a outra cena, né? A cena da senhora ali. Talvez um deles, né? Talvez o Lalit tenha feito isso sem ninguém ver, tirado a vida da mãe dele. E, de repente, ali durante o ritual, ninguém percebeu, mas ele tenha feito isso sim. A questão é que ele fez tudo isso como se fosse ordens do Bhopal Singh. De alguma forma, ele estava ouvindo aquelas vozes. Ele dizia que ouvia as vozes. Acontece que médicos depois vão dizer o seguinte: quando ele sofreu aqueles traumas, tanto o trauma do incêndio como o trauma que ele sofreu, o traumatismo craniano e tudo mais, os médicos mandaram ele ir a um psiquiatra. Acontece que na Índia, quem vai a um psiquiatra é louco, totalmente louco. Ele sendo um chefe de família depois, ele não poderia ir a um psiquiatra. E a mesma coisa acontece no Japão. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção nesse caso, porque muita gente pede da floresta, daquela floresta do Japão, a tal floresta, a famigerada floresta. Só que aquilo ali, gente, é o seguinte, aquilo é um refúgio para quem tá cansado. Pessoas, elas não podem procurar esse tipo de serviço. No Japão, para vocês terem uma ideia, você não pode, independente da sua idade, ir sem o seu pai a um psiquiatra. Então as coisas, elas são um pouco diferentes de cultura para cultura. Ele precisava de um. Então ninguém sabe se essa questão dele ficar sem falar foi alguma coisa de trauma que ele possa ter sofrido, talvez, né, de medo das coisas que ele passou no dia do incêndio. Ninguém foi procurar saber. E acontece que tem uma médica que diz o seguinte, que quando uma pessoa tem um trauma muito forte e não é tratado, a pessoa ela pode desenvolver uma psicose.
E essa psicose inclui também ouvir vozes. Então não dá para saber o que acontecia na cabeça do Lalit. O que se sabia, e isso também outras pessoas viram, no caso ali uma vizinha, foi que uma vez ele começou a falar com uma voz diferente. Diz que a voz dele mudava, quase como se ele tivesse mesmo possuído, sabe? A voz dele mudava e ele começava a falar de forma diferente, da mesma forma que o Bhopal Singh falava. E as pessoas tinham um pouco de medo daquilo. E ali depois ele dava uma disfarçada, então parece que não era uma coisa que acontecia só dentro de casa. Tinham vizinhos ali que já tinham visto algumas cenas assim, mas nunca ia imaginar que estava acontecendo quase que uma psicose coletiva dentro de uma casa. Ninguém nunca abriu a boca, ninguém nunca falou nada e estava dizendo ali que tudo só funcionaria se fosse mantido em segredo entre eles em um só pensamento. Então eles teriam mesmo que ficar quietos, eles não tinham permissão de falar. E aí o que aconteceu foi isso. E qual é a pegada da série em si? Lá na Índia, até mesmo que acontece de ruim dentro da sua casa, ou de repente alguém está, né, sofrendo, você não pode contar para outras pessoas o que é da família resolvido na família. E essa cultura, ela precisa mudar. Porque muitas coisas ruins acontecem nas famílias e ninguém fica sabendo, porque você não pode falar. E querendo ou não, isso é uma coisa que acontece com pessoas de todas as classes sociais. E muitas coisas ruins acabam acontecendo por essa cultura do silêncio. Então não é uma cultura do silêncio que envolve apenas mulheres. Homens também passam por isso dentro de uma família indiana. Então ali, dentro do documentário, eles tentam fazer com que as pessoas, alertar as pessoas ali daquela nacionalidade, daquela cultura, que tem coisas que precisam ser ditas. No caso do Lalit, se eles tivessem falado, ele talvez poderia ter tido ajuda e nada daquilo teria acontecido. Então eles poderiam, se uma pessoa tivesse falado, todos poderiam ter sido salvos, independente do que tenha acontecido, porque não dá para ter certeza mesmo. E também a questão de procurar médicos, porque parece que a questão da saúde mental na Índia é um problema, né? Então as pessoas, elas não procuram ajuda, e aí quando olham um caso como esse, as pessoas sensacionalizam tudo. Para você ver, chegaram a arrumar até o que seria uma feiticeira, coitada da mulher, para não admitir que esse homem, ele só tinha uma coisa: problemas sérios e psiquiátricos. Então ele teria que estar sendo tratado. Então não é que ele era um homem ruim, não, ele era um homem doente. Agora, a mulher dele, a Tina, as pessoas têm uma outra opinião. Se é uma opinião cultural ou não, não dá para saber. Por que não dá para saber? Porque não é feito ali um levantamento da Tina, por exemplo. Por ser mulher e talvez um alvo secundário, ninguém fez isso, apenas jogou a culpa ali também nela. Eles acreditavam o seguinte, que o Lalit poderia estar doente, mas a Tina não. A Tina não estava doente. Então a Tina estava concordando com tudo aquilo, ajudando, endossando, porque era bom para ela. Porque uma vez ele pensando dessa forma e agindo desse jeito, ela estava numa posição de vantagem. Então ela não deixou, ela não quis procurar ajuda, ela não incentivou ele a parar, porque para ela era interessante, porque ela se destacava ali então como modelo da família e todos tinham que fazer o que Tina e Lalit mandavam. Então ficou uma situação muito complicada, principalmente para Tina, que não estava mais viva para se defender, não tinha nada escrito de mal que a Tina tivesse feito, mas o diário inteiro dizia todos os benefícios monetários e tal que entram na casa. Além de Lalit, tem uma mulher que faz isso, que é a Tina. A Tina é a mulher a ser copiada, a Tina e o Lalit são o casal de exemplo. Então aquilo tudo fazia com que a Tina, né, ficasse provado ali para todo mundo, principalmente para quem era ali dessa cultura, que a Tina foi também responsável junto com o Lalit. E todo mundo se questionando como uma mãe, né, no caso a Tina, teria ajudado o Lalit a fazer aquilo com os próprios filhos. Então a coisa tomou uma proporção assim gigantesca. E aí é que vem, né, o veredito final. O que foi? Foi homicídio? De certa forma, sim. Por quê? As mulheres não desobedecem os homens. Então, automaticamente, se os homens estão dizendo, principalmente o Lalit, que era o chefe da família, faz, elas fazem. Ah, mas elas poderiam ter gritado. Não é bem assim, a gente não tá lá para saber. Então, ele pode ter induzido essas pessoas. Lembrando, foram 11 anos de indução, tá? Então, eles acreditando nele. Então, ele foi apresentando vários sucessos até pedir algo como aquilo. E o dia que ele pediu aquilo, talvez as pessoas acreditassem de fato
que o espírito, né, do homem ali, do Bhopal Singh, viria e os salvaria. Então, assim, é muito difícil dizer. Em questão, né, aos pequenos que não podiam se defender, homicídio. Agora, qual dessas pessoas causou esses homicídios, a gente não sabe. E a questão da lavagem cerebral que foi feita ali ao longo de 11 anos, faz sim, é pesado, mas faz sim como se aquela família, elas vivessem dentro de um culto onde o chefe dele seria Lalit. Então isso é uma coisa muito complicada. Depois, né, tem todo o ritual ali de enterro e tal. Ali não tem enterro na Índia, então eles fazem piras. E apenas uma pessoa da família foi responsável por acender todas as pilhas. Foi a coisa mais assim, horrível que eles já tinham visto, porque já era muito doloroso quando era uma pessoa. 11 pessoas foi assim insuportável de assistir, acender todas aquelas pilhas, e também precisava de um sacerdote para cada pessoa. Não tinha sacerdote suficiente, então eles contratam ali um sumo sacerdote, que é quem vai fazer os ritos ali de passagem para aquelas pessoas. Indico muito vocês prestarem atenção no discurso desse sacerdote, que é muito bonito, gente. Eu fiquei bem emocionada. Todo o contexto em si é muito interessante, porque é uma cultura muito diferente, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa investigação, ela não foi mal feita porque as pessoas não quiseram fazer, não, é porque eles não têm essa cultura. Então, muita coisa ali não foi tirada, né? Então, não sei. A única coisa que eles perceberam de estranho é que o irmão mais velho do Lalit, ele tentou se soltar. A mão dele estava em uma posição em que ele estaria se livrando dos fios, tá? Então, isso acho que foi uma coisa ali meio óbvia, mas tudo bem. Foi a investigação deles. E também, né, essa pessoa da família aí, que era irmão de uma das mulheres da casa, ele acaba então também doando as córneas, porque lá os médicos precisam insistir muito, e com ele não precisou, ele simplesmente doou as córneas da família inteira, porque ele disse que era uma forma de parte da família continuar a viver, e foi um ato muito bonito. Ele teve que resolver tudo isso sozinho, e assim, tenso, né? Uma família inteira. E ele diz que talvez nenhum indiano nunca tenha passado por isso, de ter que acender a pira de 3 gerações de uma mesma família. Ou, no caso, Lalit precisava de um acompanhamento psiquiátrico, e talvez todas as outras pessoas da família já estivessem num ponto que também precisasse. A moça nunca se casou, essas crianças nunca cresceram, esses filhos nunca foram viver a vida. Todos tiveram as suas vidas retiradas por algo que todos acreditavam ali ser divino, né? E vindo também de uma pessoa amada, que era o Bhopal Singh, o pai ali daquela família. Para todos era como se ele fosse o pai de todo mundo, mesmo que ele fosse avô, sogro, ele era o pai de todo mundo. Tá bom? Comentem aqui se vocês perceberam mais coisas. E não, gente, eu não acho que tenha tido possessão ali. Eu acho que era uma questão séria de doença mesmo, doença psiquiátrica, delírio, né? Delírio daquele homem, e acabou virando meio que um delírio coletivo. Pra vocês verem, quem escrevia os diários eram as meninas, né? Muito louco isso. Mas bom, vão deixando nos comentários de vocês aqui o que vocês acharam sobre essa série, o que vocês pensaram, o que vocês acharam de estranho. Eu sei que aqui todo mundo gosta de bancar o detetive nessas séries. Vamos levantar bastante coisa aqui. Eu vou ficando por aqui, o caso fica por aqui. Eu espero vocês aqui nos comentários. Um super beijo a todos, um excelente meio de semana e até o próximo vídeo. Fui!